Aula 1. Aprendizagem de inglês para estudantes universitários. Ana, notou alguma mudança na universidade ultimamente? Olá, Ana, John. notou alguma Aprendizagem de mudança na inglês para universidade introduziram ultimamente? algumas novas tecnologias nas salas de aula. A sério? Isso é interessante. Que tipo de tecnologias estão a usar? Bem, implementaram quadros inteligentes interativos para um melhor envolvimento durante as palestras. Isso é ótimo. Acho que vai tornar a aprendizagem mais divertida e eficaz. Definitivamente. E também começaram a oferecer cursos online para estudantes que preferem o ensino remoto. É uma jogada inteligente. Dá aos alunos mais flexibilidade nos seus horários. Absolutamente. Além disso, atualizaram a biblioteca com recursos digitais e e-books. Isso é fantástico. É muito mais conveniente do que carregar livros pesados. Concordo plenamente. A universidade está a adaptar-se bem à era digital. É ótimo ver como a tecnologia está a transformar a experiência de aprendizagem. Absolutamente. É importante para nós estarmos atualizados com os últimos avanços. Tens razão. Adotar a tecnologia ajudar-nos a ter sucesso nos nossos estudos. Definitivamente. Vamos aproveitar ao máximo estas oportunidades e destacar-nos na nossa educação. Absolutamente. Vamos abraçar as mudanças e tornar o nosso tempo na universidade significativo. Não podia estar mais de acordo. Vamos manter-nos proativos e aproveitar ao máximo os nossos recursos. Sábias palavras. Um bom percurso acadêmico. Aula 2. Explorando o marketing de influenciadores. Ana, alguma vez considerou a eficácia do marketing de influenciadores? Olá, John. Absolutamente. O marketing de influência ganhou força significativa nos últimos anos. A sério? Ouvi opiniões contraditórias sobre o seu impacto. Quais são os seus pensamentos? Bem, acredito que o marketing de influência pode ser altamente eficaz se feito estrategicamente. Isso é interessante. Como as empresas podem garantir o sucesso com o marketing de influenciadores? É crucial para as empresas escolherem influenciadores cujos valores se alinhem com a sua marca. Então a autenticidade desempenha um papel fundamental no marketing de influenciadores. Absolutamente. Os consumidores respondem melhor quando veem endossos genuínos. Faz sentido. Acha que os micro-influenciadores ou as celebridades são mais eficazes? Depende do público-alvo e dos objetivos da campanha. Os micro-influenciadores costumam ter seguidores mais engajados. Isso é um bom ponto. O engajamento é crucial para uma campanha de marketing bem-sucedida. Definitivamente. É importante analisar as métricas de engajamento de um influenciador antes de fazer parceria com ele. Concordo. Então, acha que o marketing de influenciadores poderia funcionar para todos os tipos de produtos? Pode ser eficaz para vários produtos, mas é essencial encontrar os influenciadores certos para cada nicho. Certo.
Encontrar influenciadores que se conectem genuinamente com o público-alvo é fundamental. Absolutamente. Trata-se de construir confiança e credibilidade junto dos consumidores. Entendo. O marketing de influenciadores parece uma ferramenta poderosa quando executado corretamente. Definitivamente, tem o potencial de gerar notoriedade da marca e impulsionar as vendas. É ótimo saber isso. Vou ter isso em mente para futuras estratégias de marketing. Vale a pena explorar. O marketing de influência pode ser uma virada de jogo para as empresas. Obrigado por partilhar as suas ideias. Agradeço. Sejam bem-vindos. Sinta-se à vontade para entrar em contato se tiver mais perguntas. Eu vou. Vamos continuar a aprender e a descobrir novas formas de sobressair no mundo do marketing. Aula 3. A importância da leitura para as crianças. Ana, já reparou como todas as bibliotecas incentivam as crianças a ler? Olá, John. Absolutamente. As bibliotecas desempenham um papel crucial na promoção de hábitos de leitura entre as crianças. É ótimo ouvir isso. Por que é que acha que a leitura é importante para as crianças? Bem, a leitura ajuda as crianças a desenvolver competências linguísticas e a melhorar a sua imaginação. Isso é verdade. Expõe-os também a diferentes culturas e perspectivas. Absolutamente. A leitura alarga os seus horizontes e fomenta a empatia. Concordo. Acha que os pais devem participar ativamente na jornada de leitura dos seus filhos? Definitivamente. Os pais podem ler com os filhos e criar uma experiência de ligação. Isso soa maravilhoso. Como podem os pais tornar a leitura mais agradável para as crianças? Podem escolher livros que se alinhem com os interesses dos seus filhos e torná-la numa atividade divertida. Então encontrar livros que correspondam às preferências dos seus filhos é fundamental. Absolutamente. Ajuda as crianças a desenvolver o amor pela leitura desde tenra idade. Isso é importante. Acha que os livros digitais são tão eficazes como os livros físicos? Os livros digitais oferecem comodidade, mas os livros físicos proporcionam uma experiência tangível. Entendo. Portanto, uma combinação de ambos pode ser benéfica. Sim, trata-se de encontrar um equilíbrio que funcione para cada criança e para a sua família. Isso faz sentido. Como podemos garantir que todas as crianças tenham acesso a livros e bibliotecas? É crucial promover programas de literacia e disponibilizar recursos a comunidades desfavorecidas. Concordo. O acesso aos livros deve ser um direito de todas as crianças, independentemente da sua origem. Absolutamente. Capacita-os e abre portas a possibilidades infinitas. Fico feliz que estejam a ser feitos esforços para tornar a leitura acessível a todas as crianças. É uma responsabilidade coletiva. Vamos continuar a defender a literacia e a aprendizagem. Não podia estar mais de acordo. Juntos, podemos ter um impacto positivo na vida das crianças. Esse é o espírito. Vamos inspirar mentes jovens e nutrir o amor pela leitura.
Definitivamente. Aqui está um futuro onde todas as crianças têm a oportunidade de explorar o mundo através dos livros. Lição 4. Explorando o desenvolvimento da personagem em romances. Olá, Ana. Já reparou como as personagens deste romance têm uma vasta gama de personalidades? Olá, John. Absolutamente. O autor tem feito um excelente trabalho no desenvolvimento de personagens diversificados e complexos. Isso é interessante. Como acha que o desenvolvimento da personagem impacta a história? Bem, o forte desenvolvimento do caráter acrescenta profundidade e realismo à narrativa. Entendo. Ajuda os leitores a conectarem-se com as personagens num nível mais profundo. Exatamente. Quando os personagens se sentem autênticos, os leitores tornam-se mais investidos na sua jornada. Isso faz sentido. Tens alguma personagem favorita deste romance? Eu faço. Acho a determinação e a resiliência do protagonista inspiradoras. Isso é fantástico. Que técnicas os autores utilizam para desenvolver personagens convincentes? Os autores costumam usar o diálogo, as ações e os pensamentos para revelar os traços e motivações de uma personagem. Então é uma combinação de diferentes elementos de narrativa. Definitivamente. Trata-se de criar uma personagem multidimensional e relacionável. Concordo. Acha que os personagens devem sofrer mudanças ao longo da história? Absolutamente. Os arcos dos personagens acrescentam profundidade e permitem o crescimento e a transformação pessoal. Isso é verdade. Mantém a história dinâmica e envolvente. Sim, e espalha também as complexidades da vida real. Entendo. Podes dar um exemplo de uma personagem bem desenvolvida de outro romance? Claro! Em To Kill a Mockingbird, Atticus Finch é um excelente exemplo de um personagem moralmente ereto e compassivo. Isso é um ótimo exemplo. Personagens complexos como Atticus deixam um impacto duradouro nos leitores. Definitivamente. Tornam a história memorável e instigante. Estou inspirado a ler mais romances com personagens bem desenvolvidos. Essa é a beleza da literatura. Permite-nos explorar as profundezas da natureza humana através destas personagens. Tens razão. É fascinante como os autores dão vida às personagens através das suas palavras. Absolutamente. Vamos continuar a explorar diferentes romances e as personagens marcantes dentro deles. Estou animado para mergulhar em mais histórias e descobrir novas e intrigantes personagens. Esse é o espírito. Feliz leitura e aproveite a viagem com estas personagens cativantes. Obrigado. Vamos continuar a expandir juntos os nossos horizontes literários. Lição 5. Expressando felicidades. Olá, Ana. Queria partilhar os meus sinceros votos de boa sorte para ele e para o seu povo. Olá, John. É muito gentil da sua parte. Desejar felicidade e prosperidade é um sentimento maravilhoso. Creio que os desejos genuínos para os outros podem ter um impacto positivo.
Absolutamente. Mostra empatia e promove um senso de boa vontade. Desejo-lhe e ao seu povo um futuro brilhante cheio de alegria e sucesso. É um belíssimo desejo. Que as suas vidas sejam enriquecidas de felicidade e prosperidade. Obrigado. Espero que a sua viagem seja repleta de bênçãos abundantes. Tenho a certeza de que os seus sinceros desejos serão muito apreciados. Espero sinceramente que sim. É importante espalhar positividade e boas intenções. Absolutamente. O mundo precisa de mais bondade e votos de boa sorte. Concordo. É um pequeno gesto, mas pode ter um grande impacto no dia de alguém. Definitivamente. Simples atos de bondade podem criar um efeito cascata de positividade. Desejo a ele e ao seu povo força e resiliência na superação de quaisquer desafios que possam enfrentar. É um desejo poderoso, que encontrem coragem para ultrapassar quaisquer obstáculos. Obrigado. Vamos continuar a espalhar votos de boa sorte e positividade para aqueles que nos rodeiam. Estou contigo. Juntos, podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Absolutamente. Um mundo cheio de felicidade, prosperidade e votos de boa sorte para todos. Felicitações a isso. Vamos continuar a inspirar e a elevar os outros com as nossas amáveis palavras. Tens toda a razão. Vamos continuar a espalhar o amor e os votos de boa sorte. Esse é o espírito. Desejando-lhe felicidade e prosperidade também. Obrigado. Que a nossa amizade continue a trazer alegria e positividade às nossas vidas. Lição 6. Fim da aventura. Olá, Ana. Finalmente arrumamos as nossas coisas cansadas e sujas. Rumamos para casa com memórias da nossa aventura. Olá, John. Foi uma aventura e tanto, não foi? Apesar do cansaço, sinto-me entusiasmado. Absolutamente. Explorar novos lugares e ultrapassar os nossos limites foi verdadeiramente gratificante. Concordo. É incrível como sair das nossas zonas de conforto pode levar a experiências incríveis. A emoção do desconhecido e o sentido de realização fazem com que tudo valha a pena. Definitivamente. São momentos como estes que nos lembram a beleza das aventuras da vida. E os desafios que enfrentamos ao longo do caminho só nos tornaram mais fortes. Isso é verdade. Superar obstáculos constrói resiliência e fomenta o crescimento pessoal. É notável como a natureza tem o poder de nos inspirar e rejuvenescer. Absolutamente. Estar rodeado de paisagens deslumbrantes renova os nossos espíritos. Agradeço a oportunidade de nos desligarmos das nossas rotinas diárias e mergulharmos na natureza. Eu também. É uma pausa refrescante da agitação da vida da cidade. As memórias que criamos ficarão conosco para sempre. São como tesouros que carregamos nos nossos corações. Com efeito, essas memórias trarão sempre um sorriso aos nossos rostos e calor às nossas almas. Agora, à medida que voltamos para casa,
podemos refletir sobre as lições que aprendemos e o crescimento que alcançamos. Definitivamente. Estas experiências moldam e alargam as nossas perspectivas. É um lembrete de que a vida é uma aventura contínua, cheia de altos e baixos. Absolutamente. Temos de abraçar a viagem, pois é isso que torna a vida verdadeiramente excitante e significativa. Não podia estar mais de acordo. Vamos valorizar estas memórias e aguardar aventuras futuras. Aqui estão experiências mais emocionantes e a alegria da exploração. Felicitações a isso. Que a nossa vida seja cheia de aventuras grandes e pequenas. Amém a isso. Vamos abraçar cada dia como uma nova oportunidade de descoberta e crescimento. Bem dito. Obrigado por partilhar comigo esta incrível aventura. Obrigado também. Não teria sido a mesma coisa sem ti ao meu lado. Chegamos ao fim desta aventura e ao início de muitas outras por vir. Lição 7. Batalhas na hora de dormir. Olá, Ana. Acho que isso é tão injusto. Acho que tenho idade suficiente para ficar acordando pelo menos até às 21 horas. Olá, John. Percebo de onde vais. Pode ser frustrante quando as regras para dormir parecem restritivas. Exatamente. Sinto que estou a ser tratado como uma criança quando quero mais liberdade. É importante expressar os seus sentimentos e preocupações aos seus pais. Eles podem não perceber como está a sentir-se. Tens razão. A comunicação aberta pode ajudá-los a compreender a minha perspectiva. Talvez possa ter uma conversa calma com eles e explicar porque acha que está pronto para uma hora de dormir mais tarde. É uma boa ideia. Posso apresentar o meu caso e mostrar-lhes que posso ser responsável. Também é importante mostrar-lhes que compreende a importância de uma boa noite de sono. Posso explicar que descansar o suficiente é crucial para o meu crescimento e bem-estar. Isso é uma ótima observação a fazer. Os pais geralmente priorizam a saúde e o desenvolvimento dos filhos. Poderia também sugerir um compromisso, como prolongar gradualmente a minha hora de dormir em 15 minutos todas as semanas. É uma proposta razoável. Mostra que estás disposto a encontrá-los a meio do caminho. Espero que vejam que estou a amadurecer e que consigam lidar com uma hora de dormir mais tarde com responsabilidade. Pode levar algum tempo para que eles considerem o seu pedido, por isso seja paciente e compreensivo. Vou ter isso em mente. É importante abordar a conversa com maturidade e respeito. Absolutamente. Mostrar aos seus pais que pode lidar com as discussões com calma e respeito vai funcionar a seu favor. Obrigado pelo seu conselho. É útil ter alguém com quem falar sobre isto. Sejam bem-vindos. Estou aqui para o apoiar. Deixe-me saber como foi com os teus pais. Eu vou. Agradeço o vosso apoio e orientação. Lembrem-se, mesmo que o resultado não seja exatamente o que esperavam, é importante respeitar a decisão deles. Percebo. No fim das contas, eles têm os meus melhores interesses no coração. Essa é a atitude certa.
Boa sorte nas suas negociações para dormir. Obrigado. Vou fazer o meu melhor. Aula 8. Conquista e tesouros. Olá, Ana. Já ouviu falar das principais cidades dos Chipchats? Os homens de Pizarro apreenderam o seu ouro e esmeraldas. Olá, John. Sim, li sobre esse acontecimento histórico. Foi um momento significativo na conquista das Américas. É fascinante como o fascínio das riquezas levou os exploradores a aventurar-se em territórios desconhecidos. Absolutamente. A procura de riqueza e tesouros tem sido uma força motriz ao longo da história. Pizarro e os seus capitães devem ter enfrentado muitos desafios durante as suas expedições. Com efeito, conquistar novas terras e civilizações não foi tarefa fácil. Exigia muita coragem e planeamento estratégico. Pergunto-me como comunicaram com os Chipchats e negociaram os seus tesouros. É provável que contassem com tradutores ou intermediários para ultrapassar a barreira da língua. Isso faz sentido. Uma comunicação eficaz teria sido crucial para o êxito das negociações. Definitivamente. Compreender e respeitar as diferenças culturais teria sido igualmente importante. Posso imaginar o espanto que os homens de Pizarro devem ter sentido quando descobriram a riqueza dos Chipchats. Deve ter sido uma visão marcante. A abundância de ouro e esmeraldas teria sido de tirar o fôlego. Pergunto-me como transportaram tesouros tão valiosos de volta para as suas próprias terras. Provavelmente tiveram de conceber meios de transporte seguros para salvaguardar os tesouros durante a viagem. É espantoso pensar no significado histórico e no impacto destas expedições. Absolutamente. As conquistas das Américas mudaram o curso da história e moldaram o mundo em que vivemos hoje. Aprender sobre estes eventos ajuda-nos a compreender as complexidades da nossa história humana partilhada. É um lembrete das diversas culturas e civilizações que existiram ao longo dos tempos. De facto, ao estudar a história, obtemos insights sobre os triunfos, lutas e avanços da humanidade. É uma prova da nossa curiosidade e desejo de explorar o mundo que nos rodeia. Agradeço a oportunidade de aprender sobre estes acontecimentos históricos e alargar a minha perspectiva. Eu também. É uma viagem de descoberta e compreensão ao longo da vida. Vamos continuar a aprofundar as histórias do passado e descobrir os tesouros escondidos do conhecimento. Absolutamente. Quanto mais aprendemos, mais apreciamos a riqueza do nosso património partilhado. Obrigado por esta conversa esclarecedora. Foi um prazer explorar a história consigo. Da mesma forma, gostar sempre das nossas discussões. Vamos continuar a nossa busca pelo conhecimento juntos. Concordado. Aqui estão as maravilhas da história e as infinitas possibilidades de aprendizagem. Lição 9. Maneiros de mesa. Olá, Ana. Sabe a que se referem os talheres? Quer dizer, as facas, os garfos e as colheres. Olá, John. Sim, talheres referem-se aos utensílios que usamos para comer.
É uma parte essencial das configurações da tabela. Percebi. Por isso, inclui todas as ferramentas necessárias para uma refeição. Exatamente. Os talheres foram concebidos para tornar o jantar uma experiência mais conveniente e agradável. Que outros itens são normalmente incluídos numa mesa para além dos talheres? Bem, também haverá um guardanapo, que é usado para limpar as mãos ou limpar a boca durante a refeição. Certo. O guardanapo é um acessório importante para manter a limpeza e etiqueta. Absolutamente. É considerado educado colocar o guardanapo no seu colo durante a refeição. Existem regras específicas ou etiqueta a seguir ao usar talheres? Sim, existem algumas orientações gerais a ter em mente. Por exemplo, o garfo é normalmente segurado na mão esquerda e a faca na direita enquanto corta os alimentos. Entendo. E que tal usar uma colher? Existe uma forma específica de o manter? Ao usar uma colher, é normalmente segurada na mão direita, semelhante a uma faca. No entanto, pode variar consoante os costumes culturais. Isso é interessante. Não sabia que podia haver variações culturais nas maneiras à mesa. Sim, os costumes gastronómicos podem variar consoante as diferentes culturas. É sempre bom estar atento e respeitar estas diferenças. E a ordem em que os utensílios são utilizados durante uma refeição? Geralmente, os utensílios são usados de fora para dentro, sendo os que estão mais distantes da placa sendo usados primeiro. Isso é uma dica útil. Garante que está a usar o utensílio adequado para cada curso. Exatamente. Considera-se uma boa etiqueta de mesa seguir esta ordem. Há outras maneiras importantes de mesa que deveríamos estar cientes? Sim, existem muitos, como mastigar com a boca fechada, não falar com comida na boca e usar utensílios em vez das mãos sempre que possível. Todos esses são ótimos lembretes para praticar uma boa etiqueta de mesa. Absolutamente. É importante estar atento às nossas maneiras e mostrar respeito por aqueles que nos rodeiam. Concordo. Um comportamento educado e respeitoso à mesa pode tornar o jantar uma experiência mais agradável para todos. Definitivamente. É uma forma de mostrar consideração e apreço pela refeição e pela empresa. Obrigado por partilhar estas ideias. Vou definitivamente mantê-los em mente. Sejam bem-vindos. É sempre bom rever as nossas maneiras à mesa. Aproveite a sua próxima refeição. Eu vou. E espero que também tenham muitas refeições agradáveis e cheias de etiqueta. Obrigado. Vamos esforçar-nos para tornar todas as experiências gastronómicas deliciosas. Absolutamente. Aqui está a praticar boas maneiras à mesa e apreciar a arte de jantar. Aula 10. Encargos dos centros de negócios. Olá, Ana. Ao utilizar o centro de negócios de um hotel, há algum custo pelos seus serviços? Olá, John. Normalmente, pode haver custos pela utilização das instalações e serviços do centro de negócios. Entendo.
É bom saber com antecedência se existem custos adicionais. Absolutamente. É sempre uma boa ideia perguntar sobre quaisquer encargos antes de utilizar o centro de negócios. Que tipo de serviços são normalmente oferecidos no centro de negócios de um hotel? O centro de negócios de um hotel geralmente fornece serviços como impressão, cópia, fax e acesso a computadores e internet. Esses serviços podem ser bastante convenientes para viajantes a negócios. Definitivamente. Isso poupa-lhes o trabalho de encontrar uma instalação externa para as suas necessidades empresariais. As cobranças pela utilização do centro de negócios são tipicamente baseadas numa base por utilização ou numa taxa fixa. Pode variar consoante o hotel. Alguns podem cobrar por uso ou oferecer pacotes com uma taxa fixa por um determinado período. Entendo. Por isso, é importante verificar a estrutura de preços e escolher a opção que se adapta às suas necessidades. Exatamente. Ajuda a planear com antecedência e a orçamentos em conformidade. Existem custos adicionais para comodidades como Wi-Fi ou material de escritório. O Wi-Fi pode estar incluído nas taxas do centro de negócios, mas é melhor confirmar com o hotel. Quanto ao material de escritório, pode haver taxas separadas para itens como papel, canetas ou envelopes. Isso faz sentido. É importante esclarecer todos os custos potenciais de antemão. Absolutamente. Evita surpresas quando se trata de liquidar a conta. Há algum horário específico de funcionamento para o centro de negócios de um hotel? Sim, a maioria dos centros de negócios tem horários de abertura e encerramento designados. É bom estar a par da sua agenda. Isso é importante saber, especialmente se tiver necessidades comerciais urgentes fora do horário normal. Sim, nesses casos, pode ser necessário fazer arranjos alternativos ou encontrar um centro de negócios 24 horas, se disponível. Obrigado por partilhar esta informação. É útil para futuras viagens de negócios. Aula 11. Interações culturais com locais. Olá, Ana. Ao viajar para um novo local, interagir com os simpáticos locais e aprender sobre a sua cultura é sempre um dos destaques da experiência. Olá, John. Estou totalmente de acordo. É através destas interações que podemos obter insights mais profundos e apreciação do destino. Absolutamente. Quais são algumas maneiras de nos envolvermos com os habitantes locais e aprender sobre a cultura deles? Uma maneira é iniciar conversas com os locais, seja em um mercado, café ou enquanto explora atrasos populares. Isso soa como uma boa ideia. Envolver-se em conversas casuais pode levar a trocas culturais valiosas. Definitivamente. Pode perguntar-lhes sobre as suas tradições, costumes e até recomendações para a cozinha local ou joias escondidas. É uma boa abordagem. Demonstra um interesse genuíno e respeito pela sua cultura. Outra forma de aprender sobre a cultura local é através da participação em eventos comunitários ou festivais. Isso é emocionante. Participar em festivais permite-nos testemunhar performances tradicionais, música, danças e saborear iguarias locais.
Sim, os festivais são celebrações vibrantes onde os locais mostram o seu património e tradições. Deve ser uma oportunidade fantástica para mergulharmos no modo de vida local. Verdadeiramente podemos testemunhar em primeira mão os costumes e rituais que fazem parte integrante da sua cultura. Há alguma etiqueta ou costumes específicos que devemos ter em conta quando interagimos com os habitantes locais? É sempre útil pesquisar e compreender a etiqueta básica do destino. Por exemplo, saudações, gestos e trajes apropriados. Isso é um bom ponto. Estar atento às normas culturais garante que mostramos respeito e evitamos qualquer ofensa não intencional. Absolutamente. Os locais apreciam quando os visitantes fazem um esforço para compreender e abraçar os seus costumes. Imagino que essas interações também oferecem oportunidades para praticar a língua local. Sim, tentar comunicar na língua local, mesmo com frases básicas, mostra boa vontade e pode levar a ligações mais significativas. É uma ótima maneira de quebrar o gelo e criar uma impressão positiva. Na verdade, ajuda a promover uma atmosfera amigável e acolhedora durante as nossas interações culturais. Obrigado por estas valiosas sugestões. Estou ansioso para me envolver com os locais na minha próxima viagem. Sejam bem-vindos. Tenho a certeza que terão experiências enriquecedoras e criarão memórias duradouras através destas interações culturais. Espero que sim. São as pessoas e a sua cultura que realmente dão vida a um destino. Absolutamente. Aproveite a sua viagem de descoberta e tenha encontros maravilhosos com os habitantes locais. Obrigado. Vou aproveitar ao máximo estas oportunidades e abraçar a diversidade cultural que encontrar. Aula 12. Aula virtual de Zumba. Olá, Ana. Entrei numa aula virtual de Zumba na semana passada e foi muito divertido. Olá, John. Isso soa excitante. As aulas de fitness virtuais podem ser uma excelente forma de manter-se ativo e divertir-se ao mesmo tempo. Absolutamente. O instrutor de Zumba era enérgico e a música teve uma batida fantástica. É maravilhoso quando o entusiasmo do instrutor e a música se combinam para criar uma experiência de treino agradável. Definitivamente. Encontrei-me a dançar e a mover-me ao ritmo sem sequer perceber que estava a fazer exercício. Isso é uma das melhores coisas da Zumba. Parece mais uma festa de dança do que um treino. Concordo plenamente. É uma maneira fantástica de aumentar a sua frequência cardíaca e queimar calorias enquanto se diverte muito. Atraiu o formato virtual conveniente para acompanhar os movimentos do instrutor? Sim, foi. O instrutor estava visível no ecrã e eu podia facilmente ver a coreografia e acompanhar. Isso é fantástico! É importante ter visuais e instruções claras numa aula virtual para garantir que todos possam participar de forma eficaz. Absolutamente. Tornou-me mais fácil seguir os passos e ficar em sincronia com o resto da turma. Houve alguma modificação ou opção para diferentes níveis de fitness na aula? Sim,
O instrutor forneceu modificações para movimentos de alto e baixo impacto, permitindo que os participantes escolhessem o que melhor lhes convinha. Isso é maravilhoso. Garante que pessoas de todos os níveis de fitness possam participar e desfrutar da aula. Reparei que a aula virtual tinha participantes de diferentes partes do mundo. Era um grupo diversificado. Essa é uma das vantagens das aulas virtuais de fitness. Juntam pessoas de vários locais, criando um sentido de comunidade global. Foi inspirador ver o entusiasmo e dedicação de todos, apesar de estarem em diferentes fusos horários e ambientes. Absolutamente. A experiência partilhada de dançar e fazer exercício cria um forte vínculo entre os participantes, independentemente da sua localização física. Estou ansioso para participar de mais aulas virtuais de Zumba no futuro. É uma ótima maneira de se manter ativo e se divertir em casa. Isso é fantástico. As aulas de fitness virtuais oferecem comodidade e flexibilidade, facilitando a incorporação do exercício nas nossas rotinas diárias. Obrigado por me encorajar a experimentar a aula virtual de Zumba. Foi uma experiência fantástica. Lição 13. O significado dos rios americanos. Olá, Ana. Sabia que este rio ocupa um lugar especial na história e na literatura americanas e no imaginário dos americanos comuns? Olá, John. Isso é fascinante. Os rios têm muitas vezes significados culturais e simbólicos profundos em diferentes sociedades. Absolutamente. Nos Estados Unidos, rios como este desempenharam um papel significativo na formação da nação. Servem como importantes rotas de transporte, fontes de água para a agricultura e centros de comércio e indústria. Sim, e muitas cidades e vilas americanas foram estabelecidas ao longo das margens destes rios, contribuindo para a sua rica história. Os rios também inspiraram escritores e poetas, tornando-se o pano de fundo da icônica literatura americana. Exatamente. Simbolizam a liberdade, a exploração e o espírito de aventura que está profundamente enraizado na cultura americana. Percebo porque é que os rios ocupam um lugar tão especial na imaginação dos americanos comuns. É verdade. Evocam uma sensação de beleza natural e evocam memórias de passeios de barco e piqueniques à beira da água. Imagino que esses rios também oferecem oportunidades para atividades recreativas como passeios de barco, pesca e desportos aquáticos. Sim, sim. As pessoas gostam de caiaque, canoagem e até rafting nesses rios, conectando-se com a natureza de maneiras emocionantes. É maravilhoso como os rios podem aproximar as pessoas do ambiente e criar experiências memoráveis. Absolutamente. Oferecem uma sensação de tranquilidade e uma oportunidade de escapar à azáfama da vida cotidiana. Tenho a certeza que a beleza cênica deste rio atrai visitantes de todo o país e do mundo. Definitivamente. Muitos turistas vêm admirar as maravilhas naturais do rio e explorar as áreas circundantes. Os rios também desempenham um papel vital na preservação dos ecossistemas e no apoio a diversos habitats de vida selvagem. Isso é verdade. São essenciais para manter o equilíbrio da natureza e fornecer habitats para várias espécies.
É inspirador ver os esforços feitos para proteger e conservar estes rios para as gerações futuras desfrutarem. Absolutamente. Preservar a beleza natural e a saúde ecológica destes rios é crucial para o bem-estar do nosso planeta. Agradeço a oportunidade de aprender sobre a importância dos rios americanos. É um aspecto fascinante da cultura deles. Fico feliz que o achem interessante. Os rios têm uma maneira de cativar a imaginação e deixar uma impressão duradoura. Obrigado por partilharem estas ideias sobre os rios americanos. Tem sido uma conversa deliciosa. Sejam bem-vindos. Gosto sempre de discutir temas que evidenciam a beleza da natureza e do património cultural. Lição 14. Rotina de fitness matinal. Olá, Ana, vou correr todas as manhãs. É uma ótima maneira de começar o dia e manter-se ativo. Olá, John. Isso é fantástico. A corrida é um excelente exercício cardiovascular que proporciona inúmeros benefícios para a saúde. Definitivamente. Ajuda-me a limpar a minha mente e aumenta os meus níveis de energia para o resto do dia. Prefiro fazer yoga em casa como a minha rotina de fitness matinal. Ajuda-me a melhorar a flexibilidade e promove o relaxamento. Isso também é ótimo. O yoga oferece uma abordagem holística ao fitness, combinando movimentos físicos com respiração consciente e meditação. Sim, permite-me concentrar-me na minha respiração e encontrar a calma interior antes de começar o dia. Corrida e yoga são diferentes, mas ambos contribuem para o bem-estar geral e a boa forma. Absolutamente. É essencial encontrar uma atividade física que se adapte às suas preferências e objetivos. Concordo. A consistência é fundamental quando se trata de manter uma rotina de fitness. Pratica yoga todos os dias? Sim, tento fazer disso uma prática diária. Dá um tom positivo para o dia e ajuda-me a ficar com os pés no chão. Isso é uma grande dedicação. Admiro o vosso compromisso com a vossa prática de yoga. Obrigado. Correr exige disciplina também. Como é que se mantém motivados para correr todas as manhãs? Encontro motivação no sentimento de realização e na pressa de endorfinas que recebo de uma boa corrida. É maravilhoso como a atividade física pode melhorar o nosso humor e bem-estar geral. Absolutamente. O exercício tem uma forma de melhorar a nossa saúde física e mental. Concordo. É importante ouvir o nosso corpo e envolver-se em atividades que nos façam sentir bem. Isso é verdade. Devemos priorizar o autocuidado e escolher exercícios de que gostamos genuinamente. A variedade também é fundamental para prevenir o tédio e manter o entusiasmo pelas nossas rotinas de fitness. Definitivamente. Experimentar diferentes atividades mantém as coisas interessantes e desafia o nosso corpo de novas maneiras. Não podia estar mais de acordo. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio e fazer o que funciona melhor para nós individualmente. Absolutamente. Portanto, quer seja correr ou praticar yoga, vamos continuar a priorizar a nossa saúde e bem-estar. Não podia estar mais de acordo.
Um estilo de vida saudável e ativo que nos traz alegria e vitalidade. Saúde. Que as nossas rotinas matinais de fitness continuem a elevar-nos e a contribuir para a nossa felicidade geral. Lição 15. Escrevendo e-mails eficazes. Olá, Ana. E o corpo do e-mail? Mantê-lo conciso e preciso é crucial. Olá, John. Concordo totalmente. Os e-mails claros e concisos têm maior probabilidade de serem lidos e compreendidos. Definitivamente. As pessoas apreciam quando a mensagem principal é facilmente acessível sem detalhes desnecessários. É importante indicar a finalidade do e-mail imediatamente para que o destinatário saiba o que esperar. Sim, uma linha de assunto clara e uma breve introdução podem ajudar a definir o contexto para o e-mail. Exatamente. Depois, podemos fornecer as informações necessárias ou solicitar de forma concisa e direta. Evitar parágrafos longos e usar pontos de marcação ou listas numeradas pode melhorar a legibilidade. Absolutamente. A divisão de informações complexas em pedaços digeríveis torna mais fácil segui-la. Além disso, é essencial usar um tom educado e profissional em todo o e-mail. Certo. É importante ser respeitoso e atencioso na nossa escolha de palavras e tom geral. E não se esqueça de rever antes de enviar para garantir a precisão e evitar erros. Sim, rever o e-mail para erros de ortografia e gramática mostra atenção ao detalhe e profissionalismo. Definitivamente. É crucial causar uma impressão positiva através da nossa comunicação escrita. Em alguns casos, também é útil resumir ou fornecer uma chamada à ação clara no final do e-mail. Isso é um bom ponto. Terminar com um pedido específico ou as próximas etapas pode facilitar uma resposta imediata. Absolutamente. Ao manter os nossos e-mails concisos e corretos, respeitamos o tempo do destinatário. E aumentamos as hipóteses de transmitir eficazmente a nossa mensagem e alcançar o resultado desejado. Precisamente. Lembremos que a comunicação eficaz por e-mail é uma habilidade valiosa no mundo digital de hoje. De facto, é uma ferramenta essencial para interações profissionais e pessoais. Aula 16. Planeamento de férias. Ana, se planeia ficar lá, sugiro pelo menos uma semana para que tenha tempo suficiente para relaxar e explorar. Olá, John. É uma ótima sugestão. Ter uma semana de férias permite uma experiência mais imersiva. Exatamente. Dá-lhe tempo suficiente para relaxar e desfrutar plenamente das atrações do destino. Concordo. Correndo por uma viagem pode ser exaustivo e limitar a oportunidade de explorar joias escondidas. Absolutamente. Uma estadia mais longa permite-lhe também mergulhar na cultura e estilo de vida locais. Isso é verdade. Pode aproveitar o tempo para experimentar a cozinha local, interagir com os locais e aprender sobre os seus costumes. É uma maneira fantástica de obter uma compreensão mais profunda do lugar que está a visitar. Definitivamente. Além disso,
Uma semana permite flexibilidade no planeamento das atividades e ter algum tempo de inatividade. Certo. É essencial encontrar um equilíbrio entre passeios turísticos e relaxamento durante as férias. Não podia estar mais de acordo. Não se trata apenas de conhecer pontos turísticos, mas também de desfrutar da experiência. Absolutamente. Passeios de lazer, sentar-se em cafés e simplesmente absorver a atmosfera pode ser igualmente memorável. Sim, esses momentos de serendipidade levam muitas vezes a descobertas inesperadas e a belas memórias. Essa é a beleza da viagem. Abraçar o desconhecido e deixar-se cativar por novas experiências. De facto, uma duração de férias mais longa proporciona a oportunidade de criar ligações significativas e memórias duradouras. Permite também aventuras espontâneas e a possibilidade de desviar-se de um itinerário rigoroso. Absolutamente. Às vezes as melhores experiências acontecem quando deixamos ir os planos e deixamos o destino guiar-nos. Isso é tão verdade. Portanto, seja uma semana ou até mais, aproveite ao máximo as suas férias e saboreie cada momento. Lição 17. Ideias criativas para o almoço. Olá, Ana. Sanduíches, saladas e sobremesas. Uau! Isso é muito melhor do que o habitual. Olá, John. Achei que podíamos apimentar as nossas opções de almoço e torná-las mais emocionantes. É uma ideia fantástica. A variedade é o tempero da vida, mesmo quando se trata das nossas refeições do meio-dia. Absolutamente. Comecemos pelos sanduíches. Podemos experimentar diferentes pães, recheios e spreads. Sim, podemos experimentar pão artesanal como ciabatta ou focaccia e explorar combinações únicas de carnes, queijos e vegetais. E para saladas, podemos incorporar frutas da estação, nozes torradas e molhos picantes para adicionar uma explosão de sabor. Adoro a ideia de acrescentar fruta às saladas. Traz um toque refrescante e equilibra os elementos saborosos. Definitivamente. Também podemos brincar com texturas adicionando elementos crocantes como crotons ou sementes torradas. Isso soa delicioso. Passemos agora às sobremesas. Podemos ir além dos cookies ou brownies habituais. Absolutamente. Que tal experimentar parfaits de fruta caseiros com camadas de iogurte, granola e frutas frescas? Isso é uma ótima sugestão. É uma alternativa mais saudável e satisfaz os nossos golosos ao mesmo tempo. Também podemos experimentar bolas energéticas sem assar feitas com nozes, tâmaras e cacau para um deleite sem culpa. Adoro o som disso. É uma opção conveniente e nutritiva para satisfazer os desejos durante o dia. Exatamente. Ao incorporar estas ideias criativas de almoço, podemos elevar as nossas refeições e torná-las mais agradáveis. É emocionante pensar nas infinitas possibilidades e nas deliciosas surpresas que aguardam às nossas papilas gustativas. Definitivamente. Vamos abraçar a exploração culinária e criar experiências na hora do almoço que nos deixem satisfeitos e inspirados. Obrigado por sugerir estas ideias criativas para o almoço.
Já estou ansioso pela nossa próxima refeição.